Zé Lages, o médico da família e da comunidade. Recebi a incumbência de apresentar um depoimento sobre o Dr. José do Rego Lages, realçando o aspecto profissional de sua atuação no município de Barras do Maratuã e demais municípios da região norte do estado do Piauí. Dr. Zé Lages, como era mais conhecido, foi o verdadeiro médico da família, pois fazia parte de um grupo de profissionais que na atualidade é pejorativamente chamado de médicos de antigamente, ou seja, aqueles que cuidavam do mesmo paciente e de sua família por toda a vida. Interessante é que hoje, com o avanço da Covid-19, nas periferias e municípios do interior, ficou mais evidente a falta de médicos de família e comunidade, como foi o Dr. José Lages. O valor da medicina familiar, medicina geral e comunitária e medicina de família e comunidade é inestimável. Estes especialistas são importantes porque conseguem dar respostas rápidas a pacientes com fatores de risco que precisam de orientação e por conhecerem de perto as necessidades da população, podendo identificar as principais vulnerabilidades que devem ser consideradas. Dr. Zé Lages exerceu a medicina na cidade de Barras por quase meio século com absoluta abnegação, um verdadeiro sacerdócio. Numa época de escassos recursos tecnológicos, praticavam a medicina de alto nível, exclusivamente baseada na propedêutica, anamnese apurada e exame clínico minucioso. Era clínico geral, tudo resolvia, porém era na obstetrícia que mais se destacava. Como clínico, chegou a salvar a vida de pacientes que apresentavam sensação de morte iminente pela presença do edema agudo de pulmão, realizando a sangria terapêutica de urgência, cuja eficácia, naquela época, estava em absoluto demonstrada. Fosse a cavalo ou no aguerrido Jeep Willys, atendia a todos os chamados com o mesmo dinamismo e diligência. Como obstetra, chegou a atravessar riachos com água na cintura, protegendo os instrumentos para a execução dos partos. Realizou partos à luz de velas, candeeiros, lampiões ou faróis de carro, com pacientes deitadas sobre portas de madeira ou sobre uma esteira de palha no chão de terra batida. Como não era praxe a cobrança de honorários, a remuneração ou o agradecimento frequente era feito através de cabeças de animais, que ele não aceitava, compadecido com a situação de penúria da maioria daquelas famílias. Dr. Zé Lages sempre atuou com imparcialidade e lisura quando esteve à frente do Serviço Estadual de Saúde Pública, SESP, da Legião Brasileira de Assistência, LBA, e do Hospital Leônidas Melo, em Barras. Abdicou de vários convites para fazer parte da direção de alguns órgãos da saúde na capital, Teresina, a fim de não arredar pé de sua amada Barras. Vou relatar um exemplo da dedicação e da responsabilidade do Dr. Zé Lages, do qual eu fui protagonista. Passava da meia-noite, eu retornava de uma reunião sob uma chuva fina e persistente. Pelo para-brisa embaçado, vislumbrei um vulto trajando uma capa escura, tendo a cabeça coberta com um lençol de flanela. Andando rápido, atravessou a Praça da Matriz, pegando a Rua do Bar do Doutor. Acelerei e consegui emparelhar com aquela visagem quase em frente à cooperativa.
Tomei um susto medonho. Era o doutor Zé Lages, tremendo de febre e calafrios, indo atender a um chamado no hospital, pois estava no plantão de sobreaviso. Pense numa confusão para ele aceitar retornar à sua casa, admitindo que eu atendesse ao chamado. Relutou, mas aceitou. Contudo, não aceitou a carona para levá-lo de volta. Enquanto eu tentava negociar, deu meia volta e, mais ligeiro do que antes, se perdeu na escuridão. Atendi o paciente, explicando que ele se encontrava enfermo. Ontem, matutando com meus botões, imaginei o Dr. Zé Lages atendendo hoje, agora, no pico dessa pandemia. Claro que ele usaria todos os EPIs exigidos, mas o toque do paciente ele não deixaria de dar, porque de sua mão fluíam muitas energias de cura. Com o Dr. Zé Lages, aprendi que ser um médico humanista não é um favor, mas uma forma de aperfeiçoar a formação profissional. Aprendi que ser médico é dedicar-se aos cuidados do semelhante, praticando o amor ao próximo em sua essência. Certa vez perguntei ao mestre, por que nem todos os médicos agiam como ele? A resposta veio de imediato. Não podemos oferecer aquilo que não temos gravado na alma. Dr. Rufino, um exímio cirurgião formado no Recife, chegou a Barras pouco depois de mim para compor o quadro de médico do Hospital Leônidas Melo. Ele ficava extasiado com o Dr. Zé Lages, que, sem ser cirurgião, auxiliava com tanta desenvoltura, transmitindo absoluta segurança, como se fosse um catedrático da área. Devido suas virtudes, recentemente o Dr. Zé Lages foi considerado, através de uma votação popular, em um veículo de imprensa, como o maior barrense de todos os tempos. A população barrense via na pessoa do Dr. Zé Lages o médico que sempre se interessava pelo bem-estar do próximo, primava pela empatia e pela facilidade de comunicação e sensibilidade. Gostava de trabalhar em equipe e respeitava a opinião de todos os membros do grupo. Ao responsável pela moldagem do meu perfil profissional, deixo o meu respeito e a minha gratidão. Muito obrigado, mestre.